Olá, eu sou a professora Ilana. Neste momento, faremos a gravação com a correção da avaliação à distância AD1 do segundo semestre de 2022, tá? Então, nós iniciaremos aqui com a leitura do texto da prova. Então, vamos lá. Leia o fragmento de texto a seguir para responder as questões 1, 2, 3 e 4. As gravatas de Mário Quintana. Não basta saber uma língua para entendê-la. Como é que uma pessoa se comunica com a outra? Como fazemos para transmitir ideias? A resposta parece bastante óbvia. Transmitimos ideias usando a língua. Assim, se vou passando na rua e vejo um avestruz, digamos que seja uma rua muito peculiar, onde o tráfego de avestruzes é intenso, digo ao meu amigo: olha, lá vai um avestruz. Com isso, transmito determinada informação ao meu amigo. Em outras palavras, passo para a mente de outra pessoa uma ideia que estava originalmente em minha mente. Então, nós lemos aqui os dois primeiros parágrafos. Terceiro parágrafo. Para isso, evidentemente, é preciso que as duas pessoas em questão conheçam a mesma língua, que ambas chamem aquele animal desajeitado de avestruz, que ambas saibam utilizar os verbos olhar e ir, e assim por diante. Uma vez arranjado, as duas pessoas se entenderão. Para que as pessoas se entendam, é necessário e suficiente que falem a mesma língua. É isso mesmo? Veremos que não. Na verdade, para que se dê a compreensão, mesmo em nível bastante elementar, é necessário que as pessoas tenham muito mais em comum que simplesmente uma língua. Precisam ter em comum um grande número de informações, precisam pertencer a meios culturais semelhantes, precisam mesmo ter, até certo ponto, crenças comuns. Sem isso, a língua simplesmente deixa de funcionar enquanto instrumento de comunicação. Na verdade, a comunicação linguística é um processo bastante precário. Depende de tantos fatores que falham com muita frequência, para desânimo de muitos que ficam gemendo. Por que é que ele não me entendeu? O problema é que o que a língua exprime é apenas uma parte do que se quer transmitir. Geralmente, se pensa no processo de comunicação como uma rua de mão única. A informação passa do falante para o ouvinte ou do autor para o leitor. Se fosse assim, a estrutura linguística teria que ser suficiente para veicular a mensagem, porque, afinal de contas, a única coisa que o emissor realmente produz é um conjunto de sons ou de riscos no papel, organizados de acordo com as regras da língua. Mesmo isso, como vimos, depende de alguma coisa por parte do receptor, a saber, o conhecimento das palavras e das regras da língua, mas poderia ser só isso. E as coisas seriam muito mais simples e também talvez os seres humanos se entendessem melhor. Bem, vamos ver um exemplo? Seja o sintagma As Gravatas de Mário Quintana. Que significa isso? E, em especial, que tipo de relação exprime a preposição de? Evidentemente, de exprime posse e o sintagma equivale a as gravatas que pertencem a Mário Quintana. Digamos que o sintagma fosse as gravatas de Pierre Cardin. Agora, para alguém que sabe quem é Pierre Cardin, a relação expressa pela preposição de já não precisa ser de posse. Na verdade, é mais provável que se entende como autoria, isto é, as gravatas criadas por Pierre Cardin. Ora, a preposição é a mesma nos dois casos. De onde vem essa diferença de significado? Simplesmente do que sabemos sobre Mário Quintana, um poeta, e sobre Pierre Cardin, um estilista de moda. Se a situação é essa, não faz sentido perguntar se o significado da preposição de é de posse ou autoria. Será posse ou autoria de acordo com o que soubermos dos diversos objetos ou pessoas mencionadas. Esse texto foi extraído de um livro muito bom do professor Mário Perini, chamado Sofrendo a Gramática. Vale a pena, recomendo a leitura. Tá? Um texto muito bom, um livro muito bom do professor Mário Perini. Bem, questão 1. Destaque dos dois primeiros parágrafos do texto, então, dos dois primeiros parágrafos. Uma passagem que comprove a função social da linguagem. Então, vocês aqui, nessa primeira questão, vocês só poderiam tirar desses dois primeiros parágrafos. Como é que uma pessoa se comunica com a outra? Como fazemos para transmitir ideias? Então, na verdade, vocês poderiam tirar qualquer citação desses dois primeiros parágrafos
que mostra essa função social da linguagem. Então, o primeiro parágrafo já pode ser tomado como exemplo. No segundo parágrafo, transmitimos ideias usando a língua. Assim, se vou passando na rua e vejo um avestruz, digamos que seja uma rua muito peculiar, onde o tráfego de avestruzes é intenso, digo ao meu amigo, olha, lá vai um avestruz. E aí, vocês poderiam escolher qualquer passagem desses 2 primeiros parágrafos. Transmito determinada informação ao meu amigo. Em outras palavras, passo para a mente de outra pessoa uma ideia que estava originalmente em minha mente. Então, eu percebi que alguns de vocês até entendeu, né, percebeu uma passagem que também evidencia o uso social da linguagem. No entanto, como a questão pedia dos 2 primeiros parágrafos, não adiantava retirar uma passagem do 3º parágrafo ou do 4º parágrafo e assim por diante, ok? Bem, questão 2. Identifica o tipo de relação semântica expressa pelos encadeadores discursivos destacados nas frases a seguir. Letra A. Com isso, transmito determinada informação ao meu amigo. Em outras palavras, esse conector, em outras palavras, significa retificação. Retificar é o mesmo que corrigir. Também pode significar redefinição. Você vai redefinir, mostrar aquilo que você falou com outras palavras, de outra forma, tá? Aqui não há uma especificação, não é uma exemplificação, tá? Não é uma determinação. Então, esse encadeador discursivo, em outras palavras, significa fazer uma correção, fazer uma retificação, fazer uma redefinição de conteúdo que tinha sido expresso na primeira parte do enunciado. Agora, passando para a letra B. Mesmo isso, como vimos, depende de alguma coisa por parte do receptor. A saber, esse a saber vai introduzir exemplos. Então, o conhecimento das palavras e das regras da língua, mas poderia ser só isso, e se as coisas seriam muito mais simples. Então, quando diz a saber, o conhecimento das palavras e das regras da língua, eu estou exemplificando, né? Depende de alguma coisa por parte do receptor. Depende do quê? Aí eu estou dando um exemplo. Conhecimento das palavras e das regras da língua. Então, esse a saber significa uma exemplificação. Eu estou exemplificando aquilo que foi colocado na primeira parte, foi dito na primeira parte do enunciado. Eu esqueci de dizer que a primeira questão vale 2 pontos. A número 2, a questão 2, vale 2 pontos, sendo que a letra A vale 1 ponto e a letra B vale também 1 ponto. Passemos agora, então, para a questão 3. Com base na leitura do fragmento, justifique a afirmação do autor de que não basta saber uma língua para entendê-la. Então, claro, nós não precisamos saber apenas, não dependemos apenas do conhecimento linguístico. Não adianta apenas decodificarmos a língua. Nós precisamos ativar o nosso conhecimento de mundo, precisamos ativar dados culturais, dados sociais, né? Então, não basta saber uma língua para entendê-la. O autor quer dizer que não basta o conhecimento das palavras e das regras gramaticais de uma língua para que se possa ter o domínio dessa língua em uma situação de comunicação. É preciso que os interlocutores, além de um conhecimento de mundo compartilhado, atentem para a situação de comunicação em que o ato de linguagem está sendo efetuado. Então, nós precisamos ativar também um pouco do nosso conhecimento de mundo, dados culturais, dados sociais, né? Tudo isso precisa ser ativado durante uma comunicação, durante um ato de linguagem, ou seja, para entendermos um determinado enunciado. Passemos agora para a questão 4. Questão 3 também valia 2 pontos. Questão 4, com base no texto 2. Então, nós temos aqui um texto verbo visual. Zé, quero o número deste pedido. Então, vejam a sonoridade, deste pedido.
Como nós não falamos as palavras exatamente assim, segmentada, esse despedido foi entendido como despedido. Aí um que passa na porta da sala diz despedido, aí o outro pega a conversa voando, o Zé, aí o outro, o quê? O Zé despedido? Eu também? O Zé e o Tadeu estão despedidos? Nós todos vamos ser despedidos? Ou seja, parece até um telefone sem fio, né? Que a mensagem inicial de eu quero um número despedido acabou sendo entendida essa mensagem como se alguém fosse ser despedido. Bem, com base nesse texto verbo visual, tem a seguinte questão: uma mensagem transmitida de forma correta pode ser mal compreendida em várias circunstâncias. Letra A valia 1 ponto, letra B valia mais 1 ponto. Qual a intenção do chefe ao chamar o funcionário? Então, na verdade, o que o chefe queria? Ele dá uma ordem ao funcionário, ele faz simplesmente dar uma ordem ao funcionário, porque ele quer que o funcionário dê a ele o número de um determinado pedido. Então, qual é a intenção do chefe? Dar uma ordem ao funcionário, saber o número de um determinado pedido, alguma coisa nesse tipo. Que fato desencadeia o humor da Charge? O fato o que desencadeia o humor da Charge é a palavra, né, a fala despedido ser interpretada como se fosse despedido, como se alguém tivesse sido despedido, que acabou gerando um reboliço ali naquela repartição. Bem, e aí a questão 5 também é sobre esse texto verbo visual. A notícia equivocada se alastra como por meio de um telefone sem fio. As várias etapas desse caminho da notícia. Despedido? O Zé? O quê? O Zé foi despedido? Eu também? O Zé e o Tadeu estão despedidos? Nós todos vamos ser despedidos. Pode exemplificar? Fale em qual das 6 funções da linguagem elencada por Jacobson. Explique. Nós já sabemos que existem 6 funções da linguagem, né? Nós já estudamos isso lá na aula 1, as 6 funções da linguagem. Então, quais são as funções da linguagem? Né? A função centrada no contexto, a função referencial, a emotiva centrada no emissor, a poética, que é centrada na mensagem, a conativa, que é centrada no destinatário, a fática, que é centrada no canal de comunicação, e a metalinguística, que é centrada no código linguístico utilizado. Então, nessa questão aqui, a função da linguagem, dentre essas 6 funções da linguagem, a predominante, a que está sendo testada, a que mais se evidencia aqui, é a função fática. Por quê? Porque esse mal entendido na comunicação se deve a falhas, ruídos na comunicação. Então, a função que exemplifica aqui essa situação é a função fática. O problema aqui não foi um problema de referente, de conhecimento, de informação. O problema aqui não foi um problema de informação. O problema aqui foi um problema de compreensão causado pelo canal, né? Então, uma pessoa, um chefe, dá uma informação para um funcionário pelo canal oral, uma conversa oral. Essa conversa não é compreendida corretamente pelas outras pessoas que estavam próximas. Então, houve aí um ruído nessa comunicação, houve uma falha nessa comunicação. O problema não é o entendimento da informação, né? As pessoas ali sabem o que significa pedido, a numeração de um pedido, as pessoas sabem a diferença de um pedido, por exemplo, para uma pessoa ser despedida. Então, o problema não está na informação. O problema, houve aí uma quebra, um ruído, é como se eu estivesse numa ligação telefônica e a pessoa do outro lado não consegue me entender por não estar frente a frente, por não estar diretamente comigo e entender do outro lado que, ao invés de eu estar solicitando o número de
um determinado pedido, eu estou dizendo que está despedido. Né? Então, aí não é falha na transmissão da informação. A falha aí é em função desse canal que é utilizado. Imaginem vocês se essa conversa, se essa solicitação fosse feita por escrito. Isso não teria gerado esse problema, porque seria perfeitamente compreensível. Isso aí mostra, então, que a falha é no canal de comunicação. Houve um ruído aí, uma quebra nessa passagem dessa informação em função desse canal que está sendo utilizado, né? Então, a falha principal aí é uma falha na função fática, ok? Qualquer dúvida, então, vocês podem me procurar pela sala de tutoria, tá? Então, até o nosso próximo vídeo.